Shalom, amados, muita alegria, muita paz, muita esperança. Nós chegamos até você para mais uma aula da Escola Profética Online. Sejam bem-vindos, alunos aí. E nós vamos começar fazendo uma oração, pedindo a Deus sabedoria, entendimento, revelação para esta aula, ok? Pai, em nome de Jesus, nós queremos pedir a tua bênção. Senhor, emane sabedoria neste dia para cada um dos alunos. Em nome de Jesus. Que o Senhor sopre sobre nós teu Espírito e nos dê sabedoria, revelação, entendimento para entender as coisas profundas da tua palavra. Nós abençoamos cada pessoa que está conosco nesse momento de oração e de estudo da tua palavra. Abençoa-nos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amados, nós estamos transmitindo ensinos bíblicos, preparando o nosso povo para receber a maior unção que um ser humano pode receber. Nós estamos usando estratégias, ensinamentos de sábios, rabinos que estudam profundamente a palavra de Deus e trazem conhecimentos muito fortes de como nós podemos receber tudo que Deus tem para nós. Para você entender o que nós vamos falar na continuação, hoje vamos falar da última prova de Abraão e como ele tornou-se o homem mais abençoado de todos os tempos, pai de nações, pai de multidões, pai na fé, o tzadik do amor, o homem que de geração em geração é respeitado por várias religiões, ou todas as religiões monoteístas, judeus, muçulmanos, cristãos. E o que deu esse nome, esse título para Abraão, está aqui em Gênesis 22, 1 e 2, que nós vamos ler juntos. Passado algum tempo, pôs Deus a Abraão à prova. E Deus disse para Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto, no monte que eu lhe indicarei. Então Abraão vai, pega seu filho e vai indo em direção àquele lugar. Todos conhecem a história. No meio do caminho, Isaac pergunta para o pai várias vezes, pai, onde está o cordeiro para o holocausto? O cordeiro é a primeira oferta de primícia que aparece em toda a Bíblia. Então Abraão está indo levar um cordeiro, porque era costume. Mas Isaac, conhecedor das Escrituras, pergunta, pai, onde é que está o cordeiro? Não vejo cordeiro nenhum aqui. Lá no início da Bíblia, em Gênesis 4, aparece pela primeira vez, quando Caim e Abel vão sacrificar, e Abel oferece o cordeiro que é primícia do seu rebanho. E ele foi recebido, aceito por Deus e justificado. Abel tornou-se o primeiro tzadik da história, por causa daquela oferta, daquele cordeiro. Então, tanto Isaac como todos os judeus conhecem muito bem a história e sabem que a importância de se levar um cordeiro para Deus. Então o Isaac perguntava, pai, onde é que está o cordeiro? E Abraão respondia para Isaac, filho, Deus proverá o cordeiro. Essa palavra, Deus proverá o cordeiro, é muito forte, é muito especial, porque Deus é o provedor mesmo. Ele que provê o cordeiro, sempre. Então, Deus proverá o cordeiro.
Essa foi a frase que eu mais falei em toda a minha vida. Quando pela primeira vez eu estava conhecendo Deus, né? Eu era católico e conhecia Deus de ouvir falar, e de repente eu tenho uma experiência com Deus, fui batizado no Espírito Santo, e Deus se revelou na minha vida. Eu tinha uma empresa, uma padaria, e eu ganhei uma concorrência para fornecer 1 tonelada de pão por dia para o exército. Eu estava saindo de uma situação de miséria muito grande, e dívida, processos, e então eu precisava 5 sacos de farinha por dia. E quando eu só conseguia 1 saco de farinha, então perguntei para Deus, como é que eu faço? Então todo dia eu vinha, falava essa palavra: Deus proverá a farinha. Foi assim que eu tive a primeira experiência com o Deus de Abraão, o Deus que revela, o Deus que se revela, o Deus que prospera, o Deus que traz prosperidade, o Deus que proveu o cordeiro para Abraão. E foi a minha primeira experiência naquela pequena padaria, onde a gente tinha experiências de dívida, de cobrança, de processos. Então, meu primeiro milagre grande que eu vi foi esse. Precisava de 5 sacos de farinha por dia, e o máximo que eu conseguia era 1 saco por dia, do meu dinheiro, né? Mas todo dia, Deus descia naquela padaria e multiplicava a farinha de uma forma milagrosa, ao ponto que em 90 dias eu consegui fornecer 90 dias, 1 tonelada por dia de pão, e o que eu conseguia comprar era o máximo 1 saco de farinha por dia. Houve a multiplicação. Então eu conheci, a primeira mensagem que eu vi na minha vida foi essa: Deus proverá, Deus proverá. E Deus proveu. Esse é o Deus de Abraão. Foi Abraão que descobriu, foi Abraão que teve a primeira experiência com Jeová Jiré, o Deus da provisão. E ele colocou o nome daquele lugar, Monte Moriá, né? Ali é o monte onde Deus provê. Então a história você já conhece, é uma história muito conhecida pelos cristãos, judeus e muçulmanos e outras religiões também. Mas vamos relembrar. Abraão era um gentil. E nós temos muitas passagens bíblicas no Novo Testamento que falam que Abraão foi justificado pela fé e não por obras, e por isso ele tornou-se o pai na fé. Especialmente nós, os gentios, temos essa palavra dentro do nosso coração, que por causa de Abraão, nós também somos chamados de judeus, né? Filhos de Abraão. Por causa da fé de Abraão, ele tornou-se o pai, Deus o justificou por causa da sua fé, e por isso ele tornou-se pai também dos gentios que creem. Então o mérito do Abraão foi muito grande, por causa dessa entrega que ele fez aqui. Ele entrega o filho que ele teve com 100 anos de idade, 99 anos para 100, depois de tantas tentativas de ter um filho, nasce Isaac. Então Isaac era o dodói do papai, né? Ele era a alegria daquele pai, era a última esperança dele, era tudo. Então nessa história, nesse texto bíblico, nós vemos uma conexão de pai e filho.
Os sábios que estudam as emanações de Deus, eles dizem que certas emanações precisam ter conexão. Por exemplo, Moisés estava muito ligado a Arão. Abraão está muito ligado a Isaac. Se os dois não fizessem juntos aquele sacrifício, nós talvez não estivéssemos aqui hoje para contar essa história. Então essa conexão pai e filho juntos no altar, levando para o altar um sacrifício, foi muito importante, marcante, e tornou aquele lugar ali na região de Moriá, tornou aquele monte o monte mais importante do mundo. Hoje é o lugar mais sagrado do mundo. É ali onde nós vamos visitar quando a gente vai a Israel, e é o Monte Sião. Então vamos ver algumas coisas importantes aqui que vai marcar a nossa vida. Então a primeira coisa importante é que Isaac, ele era a primícia, ele era o primeiro filho, então ele era o primogênito. Isaac era a primícia de Abraão. E a primícia, para Deus, tem uma importância muito, muito grande. O primeiro tem importância muito grande. Eu estava brincando no último culto, o José pediu a Amanda Gabriela em casamento, eu falei assim, se você chegasse lá, aquele dia que você vai pedir a mão da moça em casamento, tem várias moças lá dentro, vamos dizer que você peça a mão de uma outra moça antes de chegar na tua noiva, né? Você pede a mão de outra primeiro. E a segunda vai ser a que você quer casar. Será que ela casaria com você? Então, veja a importância da primícia. Ninguém aceita segundo lugar. O homem não foi feito para andar em segundo lugar, nem a mulher. Então, porque esta é uma característica de Deus. Deus não aceita o segundo lugar. Deus é único, ele é o primeiro e o único, ele é o melhor, o maior. Então Deus aceita de nós, seres humanos, ele quer o primeiro lugar do nosso coração. Primeiro lugar. Ele tem que ser o primeiro. Então primícia vem da palavra primeiro. A palavra primeiro vem de príncipe. Então Isaac era o primeiro, ele era a primícia, ele era um príncipe. Ele era a coisa mais importante para Abraão. Tanto é que Abraão tinha 2 filhos. Mas quando Deus pede para Abraão, seu filho, ele fala assim, vai lá, Abraão, e pega o teu único filho e me traz ele em sacrifício. Mas Abraão tinha 2, ele tinha também Ismael. Por que Deus não pediu Ismael? Porque Isaac era aquele que ele mais gostava, mais amava. Então Deus considera o melhor aquilo que Abraão considera o melhor. Então Deus considera Isaac seu único filho, porque na verdade no coração de Abraão, Isaac era o único filho. Então isso é importante. Então Deus pede o primeiro. O primeiro mandamento, o próprio Jesus, quando foi interrogado, pergunta para ele qual o mandamento mais importante, ele reduz todos os mandamentos em apenas 2. Ele diz, amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força, todas as tuas posses. E isso aí vem lá de Deuteronômio capítulo 6, que é a mezuzá, que é uma palavra bíblica que é colocada nas portas. O judeu tem que entrar na porta e fazer essa declaração, amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua mente, todas as tuas posses ou todas as tuas forças. Então essa é uma exigência de Deus, esse mandamento é uma exigência. Então aqui está algo muito forte para nós compreendermos em relação a Deus. Deus não aceita menos que o primeiro amor, o máximo. Todo mundo aqui que está nos ouvindo e nos seguindo aqui nesse canal, tem muita gente que crê, tem muita gente que diz que é salvo, tem muita gente que acredita, tem religião, mas isso nada importa. O povo que vai estar com Deus para toda a eternidade são aqueles que amam Ele mais do que qualquer coisa. Jesus chega a dizer que alguém, para ser seu discípulo, ele tem que simplesmente deixar tudo.
Jesus disse, se alguém quiser ser meu discípulo, além de pegar a sua cruz e seguir, ele disse, se não deixar pai e mãe, se não colocar em primeiro lugar, não é discípulo. Então, quantos que são crentes, acreditam em Jesus, mas não servem para ser seu discípulo? Porque para ser discípulo tem que fazer exatamente o que Abraão fez. Tem que colocar ele em primeiro lugar, o máximo. Então, Abraão oferece a Deus a maior de todas as ofertas de todos os tempos, a maior prova de amor que um homem, um ser humano poderia dar para Deus. Ao ponto que ele ganhou o título supremo. Nenhum outro homem em toda a história recebeu um título como esse. Pai de nações. E é interessante que nós estamos estudando, e na última aula eu falei de 4 provas que Abraão passou, e cada prova tinha um decreto. Você lembra? Quando ele saiu de casa e foi chamado por Deus e aceitou o chamado pela fé, a partir dali ele recebeu um decreto. Então, cada vez que Deus se coloca numa prova, quando diz a palavra que lemos em Gênesis 22:1, pôs Deus à prova. Quando você ouvir essa palavra na Bíblia, prova, que ninguém gosta dessa palavrinha, né? A prova do Jó, por exemplo, quem é que vai gostar de uma prova dessa? Quando se fala em prova, a gente gela, geme. Ninguém gosta de prova. Mas quando Deus coloca alguém à prova, é porque Deus quer promover aquela pessoa, quer levantar ela lá em cima, quer dar uma nova fase, quer dar um novo título, uma nova vida. Então vem a prova. Mas quando se fala prova, não é exatamente como nós entendemos. A prova é porque se monta no céu um tribunal. Nesse tribunal, Deus quer abençoar. Então Deus, de amor, de misericórdia, nosso Deus Pai, a paixão de Deus Pai é abençoar os filhos, é dar para os filhos. A paixão dele é ser pai, e o pai é provedor, o pai é abençoador, o pai é presenteador. Agora, cada vez que Deus Pai quer dar algo para os seus filhos, se levanta o inimigo, que é o acusador, que é o promotor, e eles acusam. Vai chamar Abraão e não vai deixar a terra dele, ele está bem lá, ele tem herança, o pai dele é rico, ele já conquistou uma posição, ele não vai deixar isso. Então, o inimigo se opõe. E aí Deus diz, eu acredito que ele vai aceitar o chamado. Pronto. Ali no meio, Deus manda um mensageiro para decretar, dar um decreto. Então o decreto para a nossa vida sempre está depois de uma prova. Eu vou dar um exemplo muito prático que aconteceu comigo. No início do meu ministério, eu queria muito colocar meu testemunho no Jornal do Povo, Cachoeira do Sul. E eu juntei as economias e me lembro que deu 300 cruzeiros, R$300, colocar meu testemunho numa das páginas do jornal. Era meu sonho. Mas eu fui lá no jornal, fiz tudo direitinho, paguei e nunca saía. Cada jornal que saía eu procurava, cadê? Nada. Eu disse, mas que coisa. Aí um dia, o meu vizinho, que morava na frente da minha casa, que eu nem conhecia pessoalmente, né, só de longe, só de cumprimentar, e ele estava com câncer. E um dia ele voltou do hospital desenganado. E pelo jeito que ele chegou, cabeça baixa, eu vi que a notícia que ele recebeu era a pior de todas. Então eu fiz um propósito no meu coração. 3 dias eu vou acordar de madrugada e vou estar na frente da casa dele orando. Mas o meu apartamento era mais em cima, não tinha cerca, né? Tinha calçada. Então, 4 degraus abaixo era a calçada e a casa dele do outro lado. Então eu levantei 3 noites, levantava a mão e disse, Senhor, abençoa esse homem, cura ele e tal. E na 3ª noite, muito sono, né? Eu fiz aquela oração assim meio rápida, né? E de repente tive uma visão terrível. Na minha frente tinha um demônio gigantesco, feio, terrível.
E ele estava lá abaixo da calçada, ele estava lá na calçada mesmo, né? E depois daquela escada. E ele estava ali para se opor a mim. Ele estava ali como opositor. E eu gelei, me deu um medo, eu fiquei congelado com aquela visão. Fiquei petrificado, paralisado. Eu pensei, o que eu faço? Aí o Espírito Santo falou lá dentro do meu coração: este inimigo está na tua frente, é o que se opõe lá no jornal para que tu não cresça. Porque divulgar o trabalho na imprensa está num outro nível. Você está num nível mais baixo. Tu tem que passar de nível. E eu perguntei, o que eu faço para conseguir isso? E ele me disse, você tem que passar por esse demônio. E aí eu pensei, né? Contei até 10, até 100. E respirei fundo e dei um salto. Eu tinha que descer 4 degraus na escada. Eu não desci nenhum, eu saltei. Pensei, é tudo ou nada, eu morro vivo, eu venço. Me joguei. Caí lá do outro lado, né? Claro que eu não bati em nada, que não tinha nada ali. Era uma visão, era um demônio numa visão. Mas eu saí rolando, atravessei a rua rolando. E naquela empolgação já fui direto à casa daquele homem, bati na janela e disse, está curado em nome de Jesus. Não dormi mais aquela noite pensando naquela visão. No outro dia fui lá no jornal, entrei, fui recebido naquele mesmo dia, saiu, meu testemunho saiu no jornal, dias depois saiu na televisão, em todas as rádios da cidade. Então mudou o meu nível, e houve uma mudança. Então é assim que acontece também na nossa vida, assim que aconteceu na vida de Abraão. Depois nós vamos estudar direitinho a vida de Jacó, também muito claro, esses 4 níveis de provas que passou e de níveis que ele passou. Então existe um demônio em cada degrau que você vai subir na tua vida, em cada nível que você vai vencer. Existem provas, existem inimigos que estão se opondo a você. Não é Deus, não. Deus é tão bom que se por ele te dava tudo que tu sonha, que tu imagina, tudo que tu pensa, cada sonho que você tem, é Deus que colocou aquele sonho. Mas é esta oposição, é este tribunal que se forma. Cada vez que Deus quer te promover, quer nos promover, existe tribunal, existe essa prova. Então o primeiro passo que Abraão dá é sair de casa, ele crê pela fé, ele acredita, ele dá um passo por fé. E ele recebe já um decreto. Ali ele é um homem que é um gentil, mas ele torna-se um homem de fé. É um homem que Deus está apostando, Deus está olhando, Deus está acreditando, ele está no páreo. Ele está na corrida, ele está disputando. Isso é muito bom. Enquanto você está disputando, você está vivo. Quando você para de disputar alguma coisa que Deus não tem mais nada para você, você morre. Não tem por que estar aqui. Então, o segundo passo da vida de Abraão, ele recebe uma emanação de vitória. Ele está... O seu sobrinho Ló é raptado e existe lá uma guerra e ele vence e ganha um monte de dinheiro, um monte de riqueza. E aí Deus envia um novo mensageiro, um homem que aparece e desaparece, um homem que não tem pai, não tem filho, não tem herança, não tem nenhuma raiz na terra. Melquisedeque. Ele é o sacerdote de Salém, antiga Jerusalém, e ele é o mensageiro de Deus que tem na sua mão um decreto. Ele vai decretar uma nova fase na vida de Abraão. Como eu gostaria que você entendesse essa parte. Cada vez que tem um pastor na sua frente, cada vez que Deus manda um tzadik na sua frente, cada vez que Deus manda um profeta, cada vez que Deus manda um homem, ou você se encontra na frente de alguém ungido, ele sempre tem um decreto na mão, guardado. O apóstolo Paulo sempre dizia assim para os seus filhos: olha, desejo ver vocês muito em breve e levar a vocês um dom. Ele sabia que ele tinha decretos para distribuir. Cada evento nosso, escola profética, nós temos um decreto. Quando a gente veio aqui para o sul do país, Deus mandou trazer um decreto. Primeira vez que eu vim a Santa Maria, Deus falou para mim: vai a Santa Maria e tu está levando um decreto para quebrar, destruir a nova era. É um decreto.
Quando nós chegamos em 2011 para estabelecer a escola profética, não chovia, 60 anos, a maior seca. Deus tinha um decreto de chuva. Até hoje estamos aí com água chovendo, é um decreto. Então, Melquisedeque tinha um decreto para Abrão, que ainda não era Abraão. Que decreto é esse? Se ele vencesse a prova, que a prova ali, Satanás estava apostando que Abraão, cheio de riqueza, não ia nem dar bola para a Santa Ceia que o Melquisedeque estava servindo. Estava servindo ali uma Santa Ceia, um pão e vinho. E como ele está na mão do sacerdote, é santificado, então é uma Santa Ceia. Porque ceia é uma comida. Né? A Páscoa tinha uma ceia também. O que era ceia? Era um cordeiro. Mas o cordeiro, cada vez que nós abençoamos nossa comida, é santo. Por isso que o apóstolo Paulo disse para os coríntios: vocês vão comer e matar a fome, matem em casa, porque ali vocês têm que comer, mas de uma forma diferente. Vocês vão comer uma comida abençoada, santificada, que lembra um pacto, um novo pacto. Mas esse não é o tema. O tema principal é que cada prova tem você venceu, tem um decreto. E o decreto que estava ali nas mãos de Melquisedeque para Abraão, para ele vencer aquela prova, ele tinha que ser dizimista. Um dizimista fiel. Então isso é importante você saber. Que na nossa vida de fé também, pelo menos comigo, depois que eu acreditei em Deus, fui curado, minha esposa foi curada, mas a prova financeira foi resolvido a minha vida financeira quando nós nos tornamos dizimista. Foi um novo nível. Terceiro nível na vida de Abraão, terceira prova, o terceiro decreto veio quando ele recebe os visitantes. 3 anjos visitam Abraão e Sara, e um deles tinha um decreto. Aquele anjo ali falava em nome de Deus. Ele disse: dentro de 1 ano abraçarás a um filho. O sonho de Abraão, né, era ter um filho, um herdeiro, para ele passar as bênçãos que ele tinha. E ele precisava, para receber esse filho, ele precisava passar na prova. Que prova? Hospitalidade. Receber bem os visitantes. Se humilhar, como ele, depois de estar muito rico, ele lavar os pés de pessoas simples. E essa prova não é fácil. Tem pessoas que chegam até aqui e não conseguem passar. Agora a quarta prova hoje que estamos falando. Amados, a quarta prova é quando você tem tudo e aí Deus te pede o melhor. A maioria dos crentes que eu conheço, vou falar de uma cidadezinha aqui perto chamada Agudo. A pastora Amara assumiu Agudo, o pessoal era muito pobre, a igreja era de tábua, e ela chegou, eu não dava para aguentar aqueles crentes de Agudo, 90% daqueles crentes de Agudo, eles só queriam Deus para abençoar as vacas, para abençoar os bois. Então chegou um tempo que eu não aguentei mais, eu não aguento mais, pastora Amara, eles só querem pastor para abençoar a vaca, o boi, e eles não querem muita coisa com Deus. Então, a pastora Amara fez um pacto com aquele pessoal. Vou fazer um pacto. Vocês vêm uma vez por semana na igreja, que eles não vêm mais que uma vez. Mesmo em época de colheita, uma vez por semana, vocês têm que dar o dízimo e a primícia. E então, eu garanto que vocês terão as maiores colheitas e nunca vai faltar chuva. 7 anos, teve colheitas extraordinárias, nunca faltou chuva. E um só membro da igreja construiu uma nova igreja. Eles prosperaram muito. Teve um dos membros que comprou 47 terrenos na terceira, quarta safra. Aí quando chegou no 7º ano, o que Deus falou para mim naquele 7º ano? Vai parar as chuvas, esse ano vai vir seca. Mas por que está indo tão bem aquela igreja, está tudo tão tranquilo? E Deus falou para mim em cima do monte Faxinal, vai lá e leva uma profecia para eles. Vai faltar, vai secar, não vai chover mais, que o coração deles não está comigo. Eu estranhei muito aquilo e fui, inclusive, do jeito que eu estava no monte, com roupa, com tênis, né, de abrigo, de monte, corri até lá e disse: olha, Deus está mandando para vocês um decreto, não bom, né, negativo.
vai parar a chuva, não vai chover mais. Ficou 7 meses sem chuva. E eu entendi por quê. Porque, pensa bem, as pessoas estão muito ricas, muito abençoadas. O que eles dizem? A partir de agora, eu já estou bem, estou rico, não preciso mais vir na igreja. Aí aparecia aquelas pessoas com um copo de chopp na mão, no Facebook, com chopp, com cerveja. Eles foram para o mundo e não precisavam mais de Deus. Eles estavam ali só para ganhar colheitas, só para ganhar dinheiro. E não é este o objetivo. Mesmo quando você entrega o dízimo, mesmo quando você entrega a tua primícia, se a tua motivação é ganhar dinheiro, meu irmão, você caiu do cavalo com Deus. Motivação não pode ser essa. A motivação de darmos um dízimo, darmos uma oferta é por amor a Deus, é como uma demonstração de carinho, de amor, de gratidão, de colocar Deus em primeiro lugar. Então Abraão descobre, Abraão traz esse princípio tão escondido naquela época, de entregar uma primícia. Até ali, até esse dia, até esse tempo, não havia em Israel, não tinha sido estabelecida a festa das primícias ainda. Ninguém falava em primícia, ninguém sabia o que era isso, não existia uma lei sobre isso. A lei foi existir lá em Levítico 23, depois, através de Moisés. Mas Abraão, no coração dele, ele já entregou uma primícia. Aquilo que Deus pediu lá para Abel, que deu o primeiro cordeiro de primícia, Deus pede agora para Abraão um cordeiro muito mais valioso, que é o seu próprio filho. Então, quando Abraão toma essa atitude, ele marcou algo nos céus e na terra. Mais tarde, para entender o que aconteceu lá no céu, nós vamos ler lá em Levíticos, mais tarde, muito tempo depois, quando Deus estabelece uma nova lei. Quer dizer, uma lei, né? A lei de Levíticos 23:15, que, contareis para vós desde o dia depois do sábado, isto é, desde o dia que houveres trazido o molho da oferta de movimento, 7 semanas inteiras, até o dia seguinte, sábado, contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta de cereais ao Senhor. Aqui fala das primícias, e naquele dia das primícias. Esse dia que está falando aqui é o dia chamado por nós cristãos de Pentecostes. O dia de Pentecostes é o dia das primícias, que acontece num domingo. É estranho acontecer domingo, né? Porque os judeus adoram a Deus no sábado. E o domingo é até repugnante para muitos. Mas na saída do povo de Deus do Egito, Deus pede no primeiro dia uma primícia e um cordeiro para tirar o povo do Egito. E um dia depois desse dia, sempre um dia depois do sábado, domingo, Deus pede uma primícia. E Deus pediu uma primícia do primeiro dia depois da saída da escravidão. E Deus disse para aquele povo contar 49 dias, e todo dia de manhã, ele tinha que pegar um feixe de cevada e entregar para Deus como primícia. É estranho, primícia, e também é uma coisa pequena. Uma oferta de cereais, primícia, é algo tão pequeno, que é menos que o alimento de uma criança. Talvez o preço que vai comprar hoje no mercado, um feixe de cevada, é muito barato. Mas não é o preço, não é o valor, é uma atitude. Então é muito importante. Então repita comigo a palavra primícia. A lição aqui é primícia. Deus está pedindo o primeiro lugar na tua vida. Assim como a minha esposa quer que eu coloque ela em primeiro lugar. Não é verdade, Mara? E eu também exijo que ela me coloque em primeiro lugar. Não tem segundo lugar. Como a gente fica chateado quando alguém nos coloca em segundo lugar, né? Então Deus está dizendo, quero o primeiro lugar na tua vida.
Eu quero o primeiro minuto do dia na tua vida. Então, preste atenção nesse princípio. Abraão, antes do dia clarear, ele já dava os primeiros minutos para Deus. É isso que Deus quer. Esse é um segredinho tão importante para você entrar numa nova fase. Primeiro lugar, número 1. Primeiro minuto do dia, tá? A primeira palavra, primeiro pensamento, a primeira oração, primeiro gesto, tudo tem que ser primeiro. E eu sei por experiência própria como muda isso aí. O dia que eu não posso fazer isso, meu dia não é a mesma coisa, a minha semana não é a mesma, o mês não é a mesma coisa, tudo é diferente. Agora, além de ser o primeiro que Deus quer também o melhor do rebanho. Então, a lei das primícias é a lei mais importante no coração de Deus. Preste atenção como Deus chama esse dia, que nós chamamos de jubileu, o 50º dia. Quando o povo sai do Egito até o Sinai, 49 dias, eles preparam o coração 49 dias. Eles têm que fazer uma limpeza. Todos os dias tem que trazer uma primícia, uma oferta de cereais, de cevada. E todos os dias faz uma meditação para limpar um pouco o coração. Todos os dias faz um exercício de amor, de tolerância, de disciplina e tal. Todo dia. É uma preparação violenta. Para chegar lá no 49 dias e ter um encontro com Deus, e Deus está esperando ali. Naquele dia, Deus chama de casamento, vai ter um casamento aquele dia. Então é como se Deus falasse para você assim, no primeiro dia lá no Egito, Ele está chamando você, quero namorar com você. Depois no meio do caminho, Ele diz, quero noivar com você. Você está pronto para noivar. Depois lá no 50º dia, Ele diz, eu quero casar com você. Então Deus está chamando o povo para o casamento. Então o dia das primícias é chamado dia do casamento de Deus com o seu povo. É o dia também da entrega da Torá. É naquele dia, a entrega da Torá. É o dia que Deus derrama as emanações no seu povo. Ele ativa as emanações que estavam completamente apagadas, desativadas. Então tudo isso acontece exatamente no dia das primícias. Então tem uma festa especial chamada Festa das Primícias. Observe, o dízimo é importante, mas não existe uma festa para o dia do dízimo. Mas existe uma festa para a entrega das primícias. Por que isso? Porque a primícia é por amor e o dízimo é obrigatório, é uma lei. O dízimo é como pagamento de aluguel. Você mora numa casa que não é tua, tem que pagar aluguel. Você está num planeta que não é teu, você tem que pagar aluguel. Você está numa terra que não é tua, você tem que pagar um aluguel. Mas a primícia não, a primícia é uma declaração de amor. É a primeira rosa, a primeira flor, etc. Então, olha o que nós vamos aprender nessa lição de hoje. Que aquela atitude de Abraão entregar seu filho, a primícia, revela o coração do pai. Ali está revelado naquele dia o coração do pai Abraão. Um coração que ama mais do que qualquer pessoa dessa terra. Abraão também transmite o coração do pai do céu. Porque o pai, preste bem atenção nessa analogia, o pai aqui na terra, Abraão, o pai no céu lá em cima. Abraão foi tão importante para Deus Pai porque Abraão conseguiu transmitir uma imagem de um pai dando seu filho. E um dia Deus Pai, Ele tem que fazer a mesma coisa, entregar seu filho, Jesus, para morrer e resgatar a humanidade. Os gentios, pelo menos, que acreditam nele. Então, Abraão, pelo sacrifício de dar seu filho Isaque como primícia, olha o poder da primícia. Porque Abraão santificou Isaque, a primícia. Todos os filhos de Isaque são primícia, são primogênitos, são santificados. Isso é forte. Então, quando Deus pede o meu filho primogênito,
ele quer consagrar todos os próximos filhos que vão nascer. Quando eu entrego o meu primogênito para Deus, eu estou entregando todas as gerações futuras da minha família. Então veja o poder da primícia. Quando Abraão entrega Isaac, Isaac é santificado. Então observe, vou fazer bem devagar para você entender. Abraão coloca Isaac no altar. Na hora que ele vai sacrificar Isaac, Deus fala, não, Abraão, não mate o seu filho. Naquela hora, aparece um cordeiro. Quem trouxe aquele cordeiro? Se você pudesse olhar no mundo espiritual, você estaria vendo o pai com o cordeiro na mão, dizendo, eu vou resgatar Isaac com esse cordeiro. Eu vou dar um cordeiro no lugar de Isaac. Então, naquele momento, Deus Pai torna-se dono de Isaac. Isaac não é mais de Abraão. Abraão sacrificou seu filho. Mas Deus entrega um cordeiro pelo Isaac. Então, agora, Isaac é de Deus. Por isso que Isaac foi o único dos patriarcas que ninguém tocou no Isaac. Isaac não passou por provas, não foi levado como escravo, não teve que enfrentar batalha, irmãos, tantas coisas. Porque ele tinha uma marca, ele foi comprado por um cordeiro do próprio Deus Todo-Poderoso. Então quem é que é o dono de Isaac? Deus Pai. Então Isaac agora é a primícia, pertence a Deus. Então toda a primícia, todo o primogênito, tudo que abre a madre pertence a Deus Pai. Então, Isaac pertence a Deus. Então, ninguém pode tocar em Isaac. Aí, os filhos de Isaac estão agora escravos lá no Egito. Aí, Deus manda um recado para Faraó. Faraó, solte, deixe o meu primogênito sair do Egito. Sabe qual foi o maior pecado de Faraó? Foi pegar a primícia. Faraó pegou os filhos de Israel, que são primícias, são primogênitos, pertencem a Deus. E ninguém pode pegar a primícia. Toda pessoa que pega uma primícia para ele traz maldição para si mesmo. Ele traz condenação, porque ele pegou algo que é de Deus. E Deus vem buscar o que é dele. Então Deus vai lá e pega o seu primogênito. Pega Israel do Egito, toma das mãos de Faraó, rebenta com Faraó e diz, Faraó, porque tu pegou o meu primogênito, tu levou como escravo o meu primogênito, eu vou matar o teu primogênito. Então aqui está o perigo das primícias. Faraó não podia pegar a primícia de Deus. Faraó pegou os primogênitos de Deus, por isso ele foi liquidado. Então Deus tira seu primogênito do Egito e diz, é meu primogênito. Por que é de Deus? Porque Deus comprou. Como Deus comprou? Quando ele ofereceu o resgate por Isaac, salvou Isaac. Então, quando Deus salva o primogênito é dele. Então, lá no Egito, Deus transmite a lei dos primogênitos, capítulo 13 de Êxodo. Quando Deus tira, no capítulo 12, Deus pede um cordeiro para todas as famílias, Deus quer resgatar os primogênitos outra vez. Então, a partir do momento que Deus salvou os primogênitos, eu quero que você repita comigo onde você estiver. Deus salvou o primogênito, agora ele é dono do primogênito. Aqui está a Luciana na minha frente, e o primogênito dela é o Felipe. De quem é o Felipe? Ô, Luciana. É de Deus. Agora olha a lei do capítulo 13 de Êxodo. Você quer ficar com teu filho? Ele pertence a Deus. Se você quer ficar com ele, você tem que resgatar o primogênito. Capítulo 13 de Êxodo fala assim: o resgate de um primogênito será um cordeiro. Então, todo primogênito que nasce pertence a Deus. Se pertence a Deus, o pai não pode querer ficar com ele. Então, se o pai quer ficar com o primogênito, todo ano ele tem que oferecer um cordeiro. Tudo bem, já sei que tem aí uns
Quando eu estou pregando, tem um monte de religioso, tem uns fariseus, tem os entendidos da Bíblia, né, entre aspas, que querem dizer, isso é Velho Testamento. O outro vai dizer, não, isso não... Sim, mas aqui Deus está ensinando um princípio. Quando Deus mandou Abraão sacrificar Isaac, ele estava mandando uma mensagem para o futuro. Ele mandou uma mensagem no turno do tempo, para anos, milhares de anos depois, para as pessoas entenderem que ele mandaria seu filho, para morrer, para resgatar. Agora ouça, é um princípio que nós podemos aplicar em nossa vida. Deus deu Isaac, né? Abraão deu Isaac para salvar os judeus. E através desse ato de Abraão, todo judeu é chamado de primícia, de primogênito. E pelo mérito de Abraão, eles são abençoados. E a mesma forma nós também. Nós podemos ler em muitas passagens do Novo Testamento o apóstolo Paulo falando da revelação que ele teve quando esteve no céu, arrebatado, onde Jesus tornou-se o Cordeiro que deu a vida para nos comprar. E assim nós somos uma igreja de primogênitos. E por que domingo que se dava as primícias? Jesus ressuscita num domingo. Naquele domingo era o dia das primícias, era Pentecoste. Era 50 dias depois que ele dá a vida dele no... Então aqui é um paralelo, nós podemos... É uma conexão muito perfeita da Torá, dessa passagem do Abraão, com as epístolas do Novo Testamento, casa perfeitamente bem. Então, deixando de lado essa parte teológica, vamos à prática. O perigo de nós não entregarmos a Deus o primeiro lugar da nossa vida, o perigo de não entregarmos a primícia, o perigo de não entregarmos nosso primeiro tempo para Deus. Observe que esta aula, nas nossas aulas, sempre começa na primeira hora do início do Shabat. Está iniciando o sábado em Israel. Nós estamos iniciando nossa aula para meditar 24 horas. É importante, é um princípio importante. Então observe como é importante para Deus a primícia e o perigo das primícias. Quando o povo de Deus saiu do Egito e entrou em Jericó e destruiu Jericó, Jericó tinha 30 metros de largura, gente, os muros, passava ali 2 carros de guerra, 3, era invencível aquela cidade. Mas Deus dá uma estratégia espiritual para que o povo vencesse a batalha. Eu imagino naquele dia que Josué comanda aquele exército para derrubar as muralhas de Jericó, ali emanou de Deus a emanação da vitória. Foi a emanação que explodiu aquelas muralhas. E num minuto caíram as muralhas e Jericó foi tomada. Aí Deus fala assim para os filhos de Israel: vocês não peguem nada daquela cidade, tudo vai ser destruído. Mas o ouro, a prata, as coisas preciosas são consagradas. Nas futuras aulas, que nós vamos dar aula para os pastores e também para aqueles que querem ter aulas particulares no nosso site, nós vamos explicar esses detalhes aí muito importantes que quase ninguém percebe, né? Ali em Jericó, Deus disse para que ninguém tocasse naquelas coisas que eram despojos de guerra. Mas Acã foi lá e pegou uma barra de ouro, pegou uma capa babilônica que escondeu na sua barraca. E a partir dali, na próxima batalha, era contra uma cidadezinha tão pequena que o nome já diz tudo, cidade de Ai. E ali eles perderam a batalha para uma pequena cidade, Ai. Por quê? As emanações cessaram para o povo de Israel. A emanação de vitória secou. Então eles não conseguiram vencer nem meia dúzia de gato pingado. Por que secou a emanação de vitória, de força, de esplendor, de beleza? Por quê? Porque um cara chamado Acã pegou a primícia.
Jericó é a primícia. Jericó foi a primeira cidade. A primícia pertence a Deus. E ninguém podia tocar na primícia. Quem toca na primícia é amaldiçoado. Então preste atenção que é importante. É uma coisa que poucas pessoas fazem. Mas esta aula, nós estamos dando uma aula de como ativar as emanações em nossa vida. São 10 emanações. Tem que começar com a primeira, tem que começar com a primícia. É a mais importante, a primeira. Então aqui está o ponto-chave. Acã pegou a primícia e guardou em casa. A partir dali, todo Israel passa a ser anátema, passa a ser maldito. Então observe, quando Deus vai julgar Jericó, Deus julga Jericó porque Jericó não era primicista, nem dava primícia. Quer dizer, Jericó não colocava Deus em primeiro lugar. Jericó tinha outras imagens, outros deuses, né? Então, o julgamento veio para Jericó e para as nações gentílicas da época, né, pagãs, porque eles não davam a Deus a primícia. O julgamento veio para Faraó, perdendo os seus primogênitos, porque eles não consagravam primogênitos. Então, quando Deus fala que não toque nada de Jericó, ele está dizendo, Jericó é uma cidade consagrada para destruição, separada para destruição. Então a palavra lá é separada, guardada para ser destruída. Então a destruição virá para aquela cidade. Só não vem destruição para aqueles que consagram as primícias. Foi assim também lá no Egito. Enquanto morriam os filhos do faraó, os filhos do Egito, os filhos de Deus, nenhum deles morreu. Por quê? Porque morreu um cordeiro no lugar deles. Aqui também tem uma mensagem subliminar para nós. Então, Acã pega a primícia e traz maldição para todo Israel. Então, eu vou tentar encerrar por aqui, que eu não estou conseguindo ler, estou falando tudo que vem assim, de repente aqui, o que eu lembro dessa aula. Mas o mais importante é que aqui a mensagem de Deus para nós é essa. Nós temos ouvido muita pregação sobre oferta, dízimo, primícia e tanta coisa, mas de uma forma totalmente egoísta, errada, e que fomenta o egoísmo. Quando você ouve assim, dá uma oferta de R$10 para ganhar 100, isso é um egoísmo, isso é uma coisa que alimenta mamon. Nós não devemos dar oferta na igreja para ganhar mais dinheiro. Nós não devemos dar alguma coisa para Deus para ter benefício para nós. Não é essa a motivação. Essa motivação não emana a graça de Deus para nós. Quando eu dou algo para Deus, eu dou porque eu amo a Deus, eu quero dar o melhor por demonstração, prova de amor. É como um namorado para namorada, é como um noivo para noiva. Então, nosso dízimo não deve ser dado porque eu quero ganhar mais dinheiro ou assegurar um salário. A motivação está errada. Está completamente errado. Quando você dá o teu dízimo, você está dizendo que você é propriedade dele. Você está mostrando para o inimigo, está mostrando nas cores celestiais que você é de Deus. Quando você dá a primícia, é uma declaração de amor. Você está dizendo que eu quero casar. Onde que o povo de Israel falhou nesse dia da primícia? Eles trouxeram 49 primícias. Até chegar no Sinai, eles trouxeram primícias. Eles limparam o coração, exercitaram o que Deus mandou fazer. Eles fizeram a contagem do Homer. Mas no dia do casamento, se aproximar do monte, eles ficaram com medo da voz de Deus. Ficaram com medo da manifestação de Deus. Aí eles falaram assim, Moisés, vai lá e fala com Deus. E o que Deus falar, tu traz para nós. Nós não queremos chegar perto dele, não. Imagina para um pai, um filho dizer que não quer chegar perto dele, que não quer ouvir a voz dele, essas coisas assim que bota limite. Vai lá, Moisés, e fala lá com Deus lá no monte. O que ele falar, traz para nós. Nós estamos com medo de chegar perto, vamos morrer e tal. Eles não casaram até hoje.
todo esse povo morreu no deserto. Eles não chegaram nem na terra prometida. Eles não entenderam a moral da história. Não era tão importante o cordeiro, a oferta, não era tão importante aquela oferta de cereal, não era tão importante o dízimo deles. Isso aí, o que Deus queria mesmo, trazê-los para um casamento eterno com eles, com Deus. E é isso que Deus busca em toda a humanidade. O homem um dia vivia lá junto com Deus, e Deus se alegrava com os seus filhos. E quando o homem abandonou Deus, o coração de Deus entristeceu. Então todo o trabalho que Deus tem hoje é para trazer a humanidade para perto, de volta. O objetivo de Deus é que o homem viva para sempre com Ele, em comunhão, como Adão, como Eva. Então no tempo de Adão e Eva não tinha primícia, nem dízimo. Porque não precisava, ele estava ali, dava para Deus o melhor, estavam na presença de Deus todo dia. Mas quando eles se afastaram, Deus precisa provar. Quero ver se você me ama. Durante toda a história da humanidade, essa palavra está nas entrelinhas de toda a Escritura. Quero ver se você me ama. Essa palavra percorre toda a Bíblia, até Apocalipse, de Gênesis a Apocalipse. Então, quando Deus quer testar, Ele testa você na primícia. Eu já aprendi essa lição, já sei assim de cor salteado. Quando eu estou gostando de alguma coisa, eu já sei que Deus vou ter que dar para Ele, como primícia, como um gesto de amor, de carinho. A primeira vez que eu fiz uma declaração de amor assim, quando eu tive uma experiência com Deus na minha padaria, vi que Ele me deu 12 carros, me deu 2 empresas, eu tinha tudo que alguém podia sonhar quando eu me converti. 90 dias. Eu recebi o batismo no Espírito Santo, comecei a falar em línguas. A partir dali jorrou uma prosperidade em todos os níveis. E um dia eu perguntei assim, como é que eu poderia mostrar para Deus que eu estou agradecido, que eu estou feliz, que Ele me deu, que Ele me deu essa distinção. Comecei a buscar isso e eu comecei a ser inspirado. Então eu fiz isso. Eu entreguei tudo que eu tinha. Comecei entregando o que eu tinha de melhor. Eu tinha um Maverick, um carro de corrida, que o Júnior até hoje é apaixonado, né, por Maverick. Né, Júnior? 8 cilindros Maverickão. Era um carro de corrida. Quando eu dobrava a roda dianteira dele, pisava no freio, acelerava, ele ficava rodando ao redor. É um motor canadense. Quem entende de corrida sabe. E aí eu pensei, o que eu poderia fazer para agradar a Deus? Primeira vez que fui na igreja, minha primícia foi um Fusquinha 63, que eu pintei de azul e vermelho, lembra, pastor? Vermelho. Valia uns 3 mil reais no máximo, cruzeiros. Eu dei aquilo, fiquei com vergonha depois, porque era o pior que eu tinha. Mas quando eu me apaixonei mesmo, que Deus me encheu de amor por Deus, eu fui no Maverickão. Olhei aquele motorzão. Olha, quem olhava no motor daquele meu Maverick, Júnior, ele penteava o cabelo no motor assim. Tão bonito que era, que brilhava, aquilo era demais. Eu consegui uma vez colocar 200 por hora, não pode contar para ninguém, né? Aquele carro, motor, um pneuzão. Mas quando eu começo a lembrar tudo que Deus me deu, pensei, como é que eu posso honrá-lo? Aí um dia eu separei o Maverickão para dar de oferta. E foi indo. Aquilo, teste do meu coração foi assim. E eu observei que cada uma daquelas primícias que eu entregava vinha uma unção diferente. A primeira vez que eu percebi isso, eu vi como uma bola de fogo que veio na minha cabeça e parece que ia doer, tinha pontas, né? Era uma bola de fogo cheia de pontas. Então a luz que saía parecia pontiagudas, ela veio, entrou na minha cabeça e eu encolhi assim. Parecia que ia doer, mas não doeu, mas esquentou. E eu sabia que eu tinha recebido alguma coisa naquele momento ali. Aí eu falei, Senhor, o que é isso que eu recebi aqui? Aí veio a revelação que estou pregando hoje. A mesma emanação que veio sobre Abraão, quando ele saiu de casa. Uma emanação que atinge a nossa vida física.
que nós chamamos de unção de curas. Então, naquela hora, entrou dentro de mim uma unção para curar os enfermos. E eu senti aquele poder entrando, foi uma emanação. Foi ativada as emanações da minha vida. E eu fiquei assim, impactado. E eu, ajoelhado onde estava, falei assim, se isto for o que eu estou pensando, que Deus está me falando no meu coração, que é uma emanação de curas, eu quero orar por um cliente, que eu tinha um freguês, eu era padeiro, eu entregava pão de casa em casa, eu entregava pão nos armazéns, e tinha um rapaz chamado, que era apelidado de o Homem Lagarto, porque as mãos dele eram tortas para trás, os pés, ele tinha que caminhar assim, que nem um lagarto, todo torto. E eu orei por aquele rapaz, pedi a Deus, eu quero que se manifeste essa unção de milagres na vida daquele rapaz. E orei com intensidade, e no outro dia eu fui lá na casa dele, e ele estava deitado debaixo do cobertor, e eu chamei a família, todos estranharam, eu queria só perguntar para esse moço se ele sentiu alguma coisa ontem à noite e tal. Senti. O que tu sentiu? Um calor, e foi respondendo, né? E aí, que mais? Ele foi dizendo devagar, né? Começou a estralar minhas juntas. E por que tu não levantou? Ele disse, eu fiquei com medo. E aí eu percebi que ele estava curado, debaixo daquelas cobertas, ele estava com medo de levantar. E eu levantei aquela coberta dele, disse, levanta em nome de Jesus. E o cara levantou da cama e começou a andar e desentortar. Eu fiquei numa felicidade, uma alegria, pulava, saltava. Foi uma das primeiras curas milagrosas do meu ministério. Foi a emanação. E então imagina como é que eu vou continuar sendo um padeiro depois dessa. Todo armazém que eu chegava para entregar pão, perguntava, tem alguém doente aí? Eu queria ver de novo aquilo. E foi o ponto que eu não consegui mais continuar como padeiro. E eu falei para minha esposa, vou entregar mais um carro, vou entregar outro. No período de 3 anos e meio, cada culto de Santa Ceia, eu queria levar algo especial para mostrar o meu amor. E aí, cada um desses eu recebia uma emanação. E quando 3 anos e meio depois, eu entreguei a padaria, entreguei a loja de carros, eu entreguei os carros, eu entreguei minha vida. E quase que eu entrego a esposa, né? Que ela na época pediu o divórcio, que eu estava dando tudo que tinha. Então, naquele dia lá, na favela, tinha 30 pessoas. E daquelas 30 pessoas, 29 se endemoniaram. Na casa da dona Ondina. Lembra, pastora Maia? E se endemoniou 29 pessoas endemoniadas. E aqueles demônios começaram a blasfemar e contra mim, me acusar ali, gritar comigo. E eu entendi então que eu estava, como é que diz? Estava na bênção de Deus. Tinha acontecido algo, que eu estava cheio do Espírito Santo, cheio dos dons, os 9 dons do Espírito Santo se manifestando. Houve algo que hoje eu entendo. Que eu entrei num rio que nem Abraão entrou. Quando Abraão descobriu a chave do coração de Deus, que é dar a Deus o primeiro lugar, a primícia de tudo, o melhor de tudo, ele entrou e recebeu o maior título que um homem de Deus na Torá recebeu até hoje. Pai de nações. Aleluia. O segredo da primícia é que ela revela a paternidade, o coração. O segredo da primícia é que ela revela o que está no coração do Pai. O segredo de Abraão e Isaac é que a primícia, quando Isaac, na próxima aula vai ser sobre Isaac, você vai chorar. Saber que tem um filho que é capaz de morrer para o pai dele ser abençoado. Isaac sabia que o teste ali era para Abraão. Deus estava testando Abraão. Pensa num teste.
tinha que dar ao seu filho, mas o seu filho podia correr, ele era forte. Mas o Isaac, ele se demonstrou ser um filho segundo o coração de Deus, porque ele se deixou ser amarrado, ser sacrificado, para que o pai dele ganhasse um título, para que o pai dele subisse, porque ele já estava sabendo. Abraão, Isaac já sabiam desse mistério, porque eu vou falar de algumas coisas que esse ato do Abraão entregar a primícia, o que ele revela no coração? Em primeiro lugar, só entrega as primícias quem reconhece que está na terra da promessa. Abraão estava na terra da promessa. A promessa, Deus pediu primícia para quem chegasse na terra da prometida. Lá em Levítico ele fala, quando chegares na terra prometida, pega o primeiro fruto. Então, quem reconhece que é escolhido, que está na terra da promessa, ele pratica a primícia. Segundo, só entrega a primícia quem entende que o que tem é uma herança de pai para filho. Então você é estabelecido e Deus confirmará através das suas gerações. Então só entrega a primícia quem entende que Deus está estabelecendo herança na sua vida para os seus filhos. Terceiro, só entrega a primícia quem já tomou posse da promessa. Quarto, só entrega a primícia quem já tem os frutos, a renda. Quinto, só entrega as primícias quem preparou para entregar a entrega em sexto. Então, só quem já preparou e que Deus já deu e já preparou para entregar. Sexto, só entrega a primícia quem tem um lugar, uma casa, lugar que Deus escolheu para manifestar seu nome. Sétimo, só entrega a primícia quem tem um sacerdote, uma cobertura, uma paternidade. Então, amados filhos de Deus, nós estamos preparando uma grande festa, dia 16 e 17 de setembro, que é a nossa escola profética. E eu creio que a maior unção, a maior manifestação de todos os tempos está para acontecer. Mas não adianta acontecer a maior manifestação. O maior poder de Deus pode ser derramado, mas se a terra não está preparada, se a semente não está na terra, se não está tudo pronto, isso tudo vai fora. Então, como preparar a terra? Preparar seu coração. Então, a primeira coisa que você precisa fazer hoje é entregar toda a primícia para Deus. Se você é um jovem, entrega a tua juventude, entrega os teus primeiros anos. Crianças, passe essa mensagem para os filhos, pega um filmezinho do Abraão sendo oferecendo seu filho Isaac, mostra para os teus filhos, olha filho, o melhor da tua força, o melhor dos teus anos, consagra para Deus. O melhor do dia, o primeiro minuto do dia é o momento que a mente está melhor, então estuda naqueles primeiros minutos, primeira palavra, a primeira oração, tudo que é primeiro, inclusive o teu salário. O salário é o último, o dinheiro é o menor de todos os tesouros que Deus quer para ele. Mas quando você pega o primeiro dia de salário, você está consagrando a premissa do teu salário. Mas não é só do salário, é de tudo. Então, uma coisa muito séria que está hoje, que eu preciso falar hoje, para muitas pessoas que têm em casa hoje, quando a tua primícia fica em casa, ela traz maldição. Então, quando o nosso filho, por exemplo, hoje nós temos muitos filhos desviados, muitos filhos na droga, muitos filhos estão perdidos. A Bíblia ensina que tem que resgatar os filhos. Capítulo 12 de Êxodo, Deus mandou trazer um cordeiro pelo primogênito, pelo filho primogênito. Em Êxodo 13, já diz que todos os anos tem que resgatar novamente o primogênito, tem que consagrar através de uma oferta de cordeiro. Todo ano. Então, porque aquele filho pertence a Deus, todo ano tem que ofertar por ele. Agora eu te pergunto, esse princípio
é válido para o Novo Testamento, para hoje? É claro que é válido para hoje. Eu tive uma experiência com isso, muito forte. Quando eu fui morar na cidade de Arroio do Tigre, Deus mandou que eu ficasse um tempo. Eu fiquei 3 anos e meio no Querite, naquele lugar escondido, buscando a Deus. E eu tinha naquela época, estava passando por uma grande crise. Meu filho primogênito tinha ido embora para Porto Alegre, estava... Enfim, eu senti que tinha perdido o filho primogênito. Então Deus falou comigo 1 ano antes que eu deveria dar uma oferta na Santa Ceia por cada filho. Eu fiquei 1 ano enrolando e não dei. E quando chegou o momento, meu filho foi embora, eu fiquei 1 ano orando, chorando e triste. E de repente, 1 ano depois, eu estava lá em Curitiba, num retiro. O pastor Lael, o pastor Wanderlei, vários pastores. Deus me acordou num sonho dizendo que eu tinha que entregar aquela oferta aquele dia pelo filho primogênito. E eu quis enrolar Deus mais uma vez. Não tem e tal. Mas você tem um cheque. Eu lembro que eu dei um cheque de oferta. Naquela noite, era a noite que o Katrina estava passando pelo Brasil. E quando eu entreguei aquela oferta, simbolizando ali um cordeiro, o vento mudou a direção. E naquela noite, desviou o vento da direção onde estava meu filho. E ele volta para casa no outro dia, coração transformado, desejo de servir a Deus. Foi um resgate. Este ano eu já fui na frente, já dando, no último culto, eu consagrei uma oferta no valor 3 cordeiros pelos 3 filhos. Eu não vou esperar mais que Deus me mande, me peça. Mas existe esse princípio da primícia, do primogênito, muito importante. Muito importante. Eu quero lançar para todos os meus amados pastores que acompanham a nossa escola profética, para todos os pais, que você prepare uma oferta pelos teus filhos este ano. Até setembro, prepare uma oferta pelo seu filho, pelos seus filhos. Nós vamos consagrar este ano uma oferta de primícia por esta geração. A geração jubilar, a geração dos primogênitos. A geração que vai se encontrar com Deus. Eu creio nisso. Então quero hoje fazer um convite que você receba no teu coração essa palavra e a partir de hoje comece a praticar primícias. Lá em Provérbios 3, 9 e 10 diz assim: honra o Senhor com os seus recursos e os primeiros frutos de todas as suas plantações. E os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Haverá muito vinho esse ano derramado. Vinho que vem através da prática das primícias, vinho novo. Porque a festa das primícias é Pentecostes, e nessa festa, no Pentecostes, em livro de Atos, capítulo 2, os apóstolos ficaram embriagados do vinho. Pergunta qual o mistério? O mistério é que quando eles aprenderam a colocar Deus em primeiro lugar e consagrar as primícias para Deus, os apóstolos se tornaram primícias. Naquele dia que veio o Pentecostes, Deus veio visitá-los da mesma forma que Deus visitou na saída do Egito lá no Sinai. Assim agora Deus vem ali no Monte Moriá, Jerusalém. No capítulo 2 de Atos, Deus desce ali da mesma forma que ele desceu no Monte Sinai, só que desta vez, aqueles apóstolos, aqueles judeus que estavam ali, eles estavam compreendendo o que Deus queria de suas vidas. E aqueles apóstolos se tornaram as primícias que receberam as emanações do Espírito de Deus. No Pentecostes, capítulo 2, confirmando Joel 2, Deus completa uma obra que ele começou lá no Sinai. Lá no Sinai ele queria para todos os judeus, ele queria se manifestar daquela forma.
Mas somente Moisés subiu no monte. Somente Moisés voltou de lá emanando o esplendor de Deus. Agora no Pentecoste, todos que estavam ali naquele cenáculo, ali no Monte Sião, onde nós vamos visitar na próxima viagem a Israel, ali eles receberam o Espírito de Deus, as emanações, e foram ativados, e eles deram as suas vidas para levar a mensagem ao mundo todo. Todos os apóstolos entenderam a mensagem de Abraão, porque todos os apóstolos, menos o João, todos eles morreram assassinados, crucificados, morreram queimados, mas morreram com todo o amor, todo o coração, prontos, porque eles entenderam que quando Isaac estava morrendo naquele altar, ele estava consagrando toda a nação judaica. E aqueles judeus, ali no Novo Testamento, entenderam que nós estamos aqui apenas para dar nossa vida para Deus e consagrar a próxima geração que vem logo após, para consagrar nossos filhos e futuras gerações. Essa é a motivação do nosso estudo, motivação da minha vida, é saber que se morremos, vamos morrer no altar, mas a geração que está vindo será consagrada. Assim como Isaac estava pronto a dar sua vida ali, para que a próxima geração, Jacó, José, fosse consagrados, conhecidos como primogênitos, como geração eleita, como primícias de Deus, propriedade de Deus, que ninguém pode tocar. Então essa é a mensagem hoje. Por isso foi tão importante Isaac deixar-se levar para aquele altar. Por isso foi importante para Abraão oferecer primícia. Então depois disso, depois que Abraão oferece a primícia, Deus estabelece a lei das primícias. Deus está dizendo assim, entre linhas: vocês querem aprender a me amar? Entra na escolinha do Abraão. Ele ensinou o que é certo, é assim. Entra na escolinha lá do gentio chamado Abraão. Viu, judeu? Senta lá. Vai aprender com o Abraão, o primeiro gentio, justificado pela fé, e não por obras. Justificado pela fé, ele creu em Deus. Ele acreditou que Deus poderia ressuscitar Isaac das cinzas. E isso foi imputado como justiça para ele. Por isso tornou-se pai na fé. E por isso as próximas gerações puderam ser consagradas como primícia. Quando vocês estudarem sobre as emanações, vocês vão descobrir que a primeira emanação é mais importante, porque a segunda depende da primeira, a terceira, a quarta depende da primeira. E o primeiro foi Abraão. E todos os outros também dependiam de Abraão, assim como nós. Ok? Estou encerrando. Quero perguntar para a minha plateia aqui, agradecer que vocês tiveram a paciência de estar aqui ouvindo até hoje. Alguma pergunta, alguma consideração? Ficou claro? Ficou escondido? Ficou claro. Fala, filho. Tá rindo o quê? Não, estava imaginando aqui. O que tá imaginando? Nossa, fazendo uma coisa. Tu vai fazer? Não? Imaginando? Tá imaginando eu tô fazendo uma coisa. Eu fazendo? Eu. É? O que nós vamos fazer? Não, depois. Ó, então não tem um segredo que o Júnior vai contar depois. Eu levei o Júnior com 13 anos no monte, apresentei ele para Deus, né? Nem o Isaac. Bar Mitzvah. Brasileira, mas foi, né? Mãe, fala alguma coisa. Bom, alguém pergunta? Alguém quer saber? Os irmãos estão lá, vamos ver, a Fátima Martins está perguntando alguma coisa. Quem mais está lá? O Vitor, Rodrigo, diga aí, filhão. O Henrique, quem mais está aí? A Conceição, o Pierre está aí, Taquari. Hã? Quem é que está da Suíça aí, ouvindo aí? Tem uma irmã da Suíça, a Rosângela está aí, Vieira.
Aí, Júnior, vamos. Elmira Conceição. Maria, me ajuda a ler aqui. O Pierre. É o Elmira Conceição, Deus te abençoe. Da Suíça, Deus abençoe. Quem mais aí? O Vitor Rodrigues. O Pierre Gonçalves. A Onila Bertone, essa é da minha companheira de ministério, está me ajudando muito, viu? Diego Souza. O Diego Souza. Ademir Cândido. Ademir Cândido. Quem mais? A Conceição. Oi? O pastor Donizete, Deus abençoe, o pastor amado. Olha, sabe que no sábado os pais abençoam os filhos, então vou abençoar vocês hoje. Amém? Mais alguma? Amados, eu quero aproveitar que o assunto é primícia e dizer uma coisa muito importante. Quando nós consagramos a primícia, a gente pode estabelecer um dia para a primícia. A entrega você entrega no momento que você recebe a primícia. A primícia era entregue assim. Quando colhia, a primeira parte da colheita imediatamente levada para o sacerdote. Não podia comer, nem tomar café, nem fazer lanche antes de entregar a primícia. Porque primeiro tem que ser para Deus, então depois comia. Então esse é um princípio, quando você recebe o seu salário, antes de qualquer coisa, de gastar em qualquer coisa, vai lá e corre e pega a primeira parte, consagra, oferta, deposita como oferta, se for o caso, depois entra em contato e diz, ó, pastor, profeta, consagra aí minha primícia. Naquele dia de consagrar a primícia, um dia especial, de uma festa. Depois que você entrega a primícia, você descansa e fica um tempo lá. Agora você espera que Deus venha te visitar e sempre Deus entrega um presente quando você entrega a primícia. E eu quero dizer para todos os amados que eu estou fazendo uma campanha. Estou pedindo a Deus, eu recebi um convite muito especial para adotar as nações africanas e abençoá-las. Eu no início não dei muita importância, mas quando o arcebispo Bombard recebeu o Espírito Santo em cima do monte, e ele sentou e parou na minha frente e disse, olha, profeta, quero que tu anote, preste atenção, quero ser teu filho, quero que tu me adote como teu filho, quero que tu adote as nações africanas como pai, tu faça um documento escrito para me levar para as autoridades da minha nação. Vou convidar o presidente, vou convidar os pastores para receber esse documento de paternidade. A pastora Amara vai fazer um documento. Quando nós entregarmos esse documento para o arcebispo, é um documento como se fosse uma certidão de paternidade, e ele pediu escrito para ele mostrar, e eu achei interessante que ele queria fazer questão de dizer que a partir daquela hora é meu filho, está debaixo da minha cobertura, que sou pai dele. E eu fiquei impressionado com a fé daquele homem, a atitude. Depois de 3 dias, Deus me falou. É para você entender o teu chamado, é para você entender que tu é pai, é para você entender que você tem que exercer a paternidade, que você tem que cuidar da África. E eu falei, Senhor, então eu quero que o Senhor me levante recursos para me abençoar a África. E Deus colocou meu coração, foi colocando, perguntei quanto. Para resumir, eu pedi a Deus 1 milhão, para mim poder ofertar 1 milhão para cada nação da África nos próximos 10 anos. Porém, Deus colocou no meu coração que não vai esperar 10 anos. Ele vai e já está provendo para nós abençoarmos. Nós vamos adotar milhões e milhões e milhões de crianças da África. Eu quero repartir esta missão com você que quer ser um pai de uma nação. A pastora Mara já assumiu a primeira nação de Uganda, que tem 35 línguas, só em Uganda. E o que você faz para adotar essa nação? Em primeiro lugar,
adote no coração. Você tem que orar mesmo. E gerar do teu coração, gerar recursos para aquela nação, gerar salvação para aquela nação, gerar unção para aquela nação. Então, a primeira coisa, orar. A segunda, ofertar. A terceira, ir ou trabalhar. Então, eu quero convidar você, amado pastor, amado irmão que está ouvindo, pede para Deus para você gerar um cordeiro para ofertar em resgate de filhos e almas na África. Pede para Deus para você receber uma unção de intercessor para gerar filhos na África. Pede a Deus para você poder ir também, quem sabe, conosco nas caravanas para a África ou trabalhar aqui no Brasil pela África. Tem muito trabalho, muito trabalho. Só os livros que eu tenho que traduzir em 35 línguas. Os livros que nós precisamos traduzir para inglês, eu preciso de tradutores, preciso de pessoas que trabalhem. Eu preciso de você para abençoar. Então, se você quiser fazer parte e quer que Deus te dê recursos, coloque a mão no teu coração. Primeira palavra que quero falar é essa. Se você quer que Deus gere um cordeiro na tua vida para você ofertar, esta oferta será a primícia, o primeiro cordeiro que você estará ofertando pela escola profética. Ela vai gerar recursos para livros, apostilas e para irmos à África. Quem sabe Deus usa você para financiar uma passagem para a África, mas nós vamos levar várias pessoas. Nós temos que levar uma equipe inteira. Na primeira viagem queremos ficar 10 dias, em novembro já. Depois nós vamos ver o que a gente pode, conforme o que a gente tem condições de fazer. Mas quero que se coloque no coração isso hoje. Uma primícia para a África, iniciando a sua vida hoje. Comece a sua vida hoje, assim como o povo que saiu do Egito. Faça desse dia o primeiro dia na sua vida espiritual. E pede para Deus, Senhor, venha prover o cordeiro, assim como o Senhor proveu o cordeiro lá no Egito. Venha prover um cordeiro para mim sair do Egito e levar comigo uma nação inteira. Nós queremos ser uma bênção para a África. Todos aqueles que estão concordando com essa oração, com esse pedido, você mande uma mensagem agora mesmo e diga: eu quero fazer parte dessa equipe na escola profética que vai alcançar as nações da África. Vamos ter uma escola específica, fechada, e todos aqueles que fazem parte dessa equipe estarão conosco, serão parte da nossa equipe. Mesmo que você só ore, você também faz parte da equipe de oração. Mesmo que você contribua, você faz parte da equipe que contribui. Você que trabalha será parte da equipe que trabalha. Você que vai viajar será parte da equipe que vai viajar conosco. E quem sabe, está me ouvindo aí entre nós, pessoas que desejam um dia ser um missionário e você ser oferecido como um cordeiro para a nação africana, dar a própria vida. Nós queremos enviar muitos missionários. Amém? Ó, Maria está aqui do meu lado, quer muito para a África, hein? Mais alguém quer ir junto? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar teus filhos que nesse momento estão entregando a sua vida, assim como Isaac foi entregue naquele altar, assim como Abraão entregou o seu melhor, seu Isaac. Nós oramos por cada aluno, cada irmão que está nesse momento entendendo a mensagem que Abraão trouxe, de dar o melhor para Deus, dar o primeiro para Deus, de honrar a Deus, distinguir Deus, dando a Ele o melhor do seu tempo, da sua vida, das suas finanças, do seu talento. Eu abençoo cada um de vocês, em nome de Jesus. Meus filhos sejam abençoados. Eu abençoo meus filhos, meus discípulos, nossos pastores. Shabbat Shalom para todos, ótimo sábado, fique na paz.
Eu estarei todo esse sábado à disposição de você. Mande uma mensagem. Você que ouviu esse estudo e quer fazer parte dessa equipe, entre em contato. Deus te abençoe. Amém? Fique na paz. Enquanto não completar aqui, falta 4 segundos, 3 segundos, 2 segundos. Aleluia. Oh, glória a Deus, que música bonita.